Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde eu reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando continuidade ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos caminhando junto com o índice analítico, cada palavra, a gente tentando compreender o querer de Deus. Deixa eu só abaixar aqui as notificações que vai atrapalhando a nossa live, né? Então, assim, pedir a Deus, né, que nos dê sempre esse conhecimento, caminhando junto com o índice analítico, cada palavra, para que a gente possa degustar, certo, do que a igreja nos ensina. Nós falamos sobre a arte sacra. Agora nós vamos ver, conforme a sequência da ordem alfabética, árvore, né? Arte sacra, agora é árvore. A árvore do bem e do mal. Você já ouviu falar da árvore do bem e do mal? Foi o que Deus falou para Adão e Eva lá no jardim do Éden, né? Você pode comer de qualquer fruto, menos fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. E tudo isso nós vamos compreender agora nesse parágrafo, no Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre o pecado original. É o parágrafo 396. A liberdade posto à prova. Olha só que interessante, né, irmãos? Então nós temos diante de Deus o livre-arbítrio, de você escolher o que você quer. Então, diante disso, nós temos a nossa liberdade. Mas a nossa liberdade é posta à prova. Todos os dias nós temos isso. Então, quando você se declina para o mal, por isso que nós compreendemos. Por que existe o mal? É a ausência de Deus. Então, quando a gente se ausenta de Deus, nós deixamos que o mal toma conta do nosso coração. Essa ausência de Deus é porque Deus não se une à maldade, né? Ele pode ter, assim, os castigos, as coisas que vêm para puxar a orelha do ser humano, mas o mal que te leva à morte eterna, é isso que a gente vai compreender. Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu em sua amizade, criatura espiritual. O homem só pode viver essa amizade como livre submissão a Deus. Então, se eu sou submissa a Deus, eu vou ter essa amizade com Deus. É o que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois no dia em que dela comeres, terás de morrer. Gênesis 2,17. Vamos pegar a palavra? Vamos pegar o versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15 em diante. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito: pode comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, porque no dia em que comeres, morrerás indubitavelmente. Então, queridos irmãos, palavras do Senhor, graças a Deus, né? Que a gente possa ser sempre submissa a Deus e obediente. A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar como confiança. Aqui tem 3 palavrinhas que a gente pode levar para a nossa vida, desse ensinamento. Os nossos limites diante do que Deus nos pede. Que a gente não ultrapasse esses limites. Quando Adão e Eva ultrapassam, é quando ele ouve a serpente. Ouve aquela voz, que nada, se você comer desse fruto dessa árvore, você vai ser como Deus, né? Então, o poder, o ter, a ganância, todas essas situações fazem com que a gente se torne pessoas, seres humanos,
achando que a gente pode tudo e que tudo a gente conquista, tudo a gente quer, tudo a gente... É aquela pessoa que quando não acontece isso, vai indo tudo isso no teu agir, mas quando você se depara que você não é tudo isso, vamos dar um exemplo aqui, você tem um poder enorme, você tem dinheiro, você tem tudo que você quer, pega a pessoa mais rica deste mundo, ela compra tudo, mas quando bate a saúde na sua porta, quando vem um câncer, quando vem uma situação e ela não consegue vencer, opa, aonde eu vou recorrer? Quem pode me salvar? Quem pode me curar? Aí, meu irmão, a pessoa já abusou do que ela podia, comeu o que não podia várias vezes. Ah, não, quando eu ter dinheiro, quando eu quiser eu vou lá e conquisto, eu vou beber, eu vou comer. A hora que eu ver que tiver ruim, eu vou lá e pago o melhor médico, o melhor remédio e eu retomo a minha saúde. Nós sabemos que não é assim a realidade diante da morte. Então, quando nós provamos desse fruto dessa árvore, nós ficamos com conhecimento do bem e do mal e a morte eterna. Então, para que a gente não tenha essa morte eterna, que é a ausência de Deus e o inferno, porque o inferno é a ausência de Deus, a gente deve ser submisso, ter humildade no coração, tirar todo o orgulho, colocar a confiança em Deus, é o que está dizendo aqui. Deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. Então, as normas morais que regem o uso da liberdade. Se a gente quer ser livre mais na obediência a Deus, colocando isso como não como uma opressão, como uma prisão, mas sim como uma unidade, uma comunhão, um respeito, um amor mútuo, aquele que fala assim, olha, eu quero sim amar Deus e ser amado por Ele. Eu quero que Jesus me ame e que eu ame Ele. Então, assim, é essa submissão, é você reconhecer a dependência do teu corpo e da tua alma, da presença de Deus. E como que eu faço isso? Me unindo com Ele dia a dia, momento a momento, a minutos, que nós estamos fazendo aqui, conhecendo Deus, conhecendo a sua vontade, fazendo isso, porque a gente ouve aqui a palavra, a gente escuta a palavra, mas nós temos que colocar em prática. O Lectio Divino, que nós vamos fazer daqui a pouco, nos ensina. E hoje vai falar sobre o perdão e a gente não deixar que o orgulho e a dureza do coração tome conta através do rancor. E isso é muito importante. Quando nós ouvimos da boca de Deus os ensinamentos para a nossa vida, para a gente vencer e a gente colocar em prática. E se eu fazer isso, eu estou sendo um homem ou uma mulher submissa a Deus, eu estou buscando sempre caminhar com o Senhor e isso faz a diferença para toda a humanidade. Se nós ouvíssemos Deus com mais frequência e colocasse em prática o que Ele nos pede, quantas coisas nós não teríamos ter passado tudo que nós já passamos. Mas, se tudo isso aconteceu para que nós possamos aprender e ganhar a vida eterna, porque Deus permitiu para que eu e você aprenda que com as situações erradas a gente não cometa mais. O testemunho, meu irmão, quando eu falo assim, que alguém testemunhou algo muito forte, não é para você edificar o testemunho da pessoa, nossa, ele foi usuário de droga, ele fez isso. Não. Quando ele fez isso, ele perdeu quantas coisas para trás? Quantas coisas ele deixou? Quantas coisas erradas ele fez? Quantos que ele perdeu? Quantos que ele defraudou a vida dele, a família? Tudo que ele podia ter feito de melhor. Então, que é isso, a gente aprenda a submissão a Deus, a dependência de Deus, e a comunhão com Ele, é a gente se libertar dessa situação do conhecimento do bem e do mal, que nos declina para o mal, mas que a gente possa se declinar para a vida eterna, e não para a morte eterna, junto com Adão e Eva, que aconteceu naquele momento, mas que a gente possa entender que a nossa salvação vem através do nosso Senhor Jesus. Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida para que a gente tenha esse conhecimento. Ele deu a vida por nós para que a gente ganhe o céu. Basta nós sermos obedientes a Jesus, seguir os seus ensinamentos. Vamos rezar esse Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou a rezar, mas rezar confiante em Deus. Cada palavra do Pai Nosso vivida na nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que oração forte do Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos, que Deus abençoe.